Olá, bem-vindo à nossa aula de yoga, mais uma aula de yoga, estamos aqui preparados para começar. Se você viu as outras aulas anteriores, então já sabe mais ou menos o que acontece, como é que é. Só precisa de um espaço em que você possa se deitar, porque vamos sentar no chão, vamos deitar, então também por isso você vai precisar de um tapete, uma toalha. Se tiver essa esteira para praticar yoga, que é próprio para isso, né, para fazer essas atividades físicas no chão, melhor ainda. Se não, improvisa. Não precisa de muita coisa não. Além de uma roupa que seja confortável, que te permita movimentos. Porque vamos trabalhar todo o corpo. Vamos lá? Os homens sempre sentam com o pé esquerdo próximo ao períneo. Meu pé esquerdo é esse daqui. Então, próximo ao períneo. A outra perna, o pé fica na frente deste, pode ficar em cima da perna. Se quiser, pode até estender para a lateral, tá bom? O mais importante é respeitar essa polaridade, que é bem importante mesmo. Isso faz parte da filosofia do yoga, dessa prática que nós executamos, porque o yoga funciona todo por questões energéticas, né? Tem todo não é um sentido somente simbólico. Tem uma questão prática mesmo, um mecanismo que funciona de acordo com algumas regras. E isso faz parte de uma das regras desse mecanismo que faz o yoga funcionar, que dá essa resposta para o nosso corpo. Pé esquerdo dos homens para dentro, próximo ao períneo, das mulheres é o direito. E a mão, a mesma coisa. Os homens deixam a mão esquerda mais próxima ao corpo e a direita apoiada em cima, as mulheres ao contrário, a mão direita por baixo e a mão esquerda por cima. Ambas bem relaxadas, coluna bem estendida. Essa posição utilizamos para trabalhar concentração, meditação. E no comecinho da prática é basicamente para abstrair as dispersões. É um preparatório para que possamos vivenciar com mais intensidade as técnicas todas da aula. Então agora feche os olhos. E a partir de agora, toda a sua atenção se volta da pele para dentro. E aqui começamos o nosso sadhana, a nossa prática. Perceba a sua respiração mais consciente, profunda, enchendo bem os pulmões. O yoga é um trabalho interno. Nós trabalhamos o corpo da pele para dentro. O que nós conquistamos com o corpo, com o aspecto físico, a força, o tônus muscular, a flexibilidade, até mesmo a saúde, isso é um efeito colateral. O trabalho é interno, energético, de domínio das emoções, de autoconhecimento. Agora conecte os polegares, se for preciso abrir os olhos por alguns instantes, e aí transmute o gesto ao Pranam Mudra. As mãos coladas uma à outra diante do peito e volte a fechar os olhos. Esse gesto deflagra o estado de Swastika, deflagra o estado de Yoga. É também um gesto de saudação. E assim passamos ao segundo Anga, a segunda parte da prática. Puja, retribuição de energia. Vamos fazer ao local da prática. Para isso, visualize uma redoma que envolve seu corpo. Mentalize essa redoma em tom alaranjado brilhante. O alaranjado simboliza força, poder, energia, são as características desse yoga que praticamos. Mentalize essa redoma crescendo, se expandindo cada vez mais, até impregnar tudo que está ao seu redor. Você está agora preparando o seu local da prática, enchendo esse ambiente com muita força, energia e vitalidade. E apoiando as mãos sobre os joelhos, palmas voltadas para cima, polegar com o indicador conectados. Quando for praticar à noite, as palmas ficam voltadas para baixo. E aqui começamos as técnicas respiratórias. Vamos repetir a técnica 1-4-2 que fizemos na aula anterior. É a técnica mais adiantada. Você vai inspirar contando os segundos. Vai reter o ar 4 vezes, esse tempo que levou para encher os pulmões. E soltar o ar
em 2 vezes o tempo da sua inspiração. Por exemplo, se você inspirar em 3 segundos, você vai reter o ar por 12 segundos. São 4 vezes 3. E aí você vai soltar o ar em 6 segundos, que são 2 vezes o 3. Se você inspirar em 4 segundos, vai reter o ar por 16 segundos. São 4 vezes o 4. E para soltar o ar, vai soltar em 8 segundos, que são 2 vezes o 4, tempo da sua inspiração. Se você inspirar em 5 segundos, vai reter o ar em 20. 5 vezes 4 vezes 5. E vai soltar o ar em 10 segundos, 2 vezes 5. Você vai calcular o tempo sempre dessa forma. O tempo que você tem para controlar a retenção com os pulmões cheios e a expiração é de acordo com o número de segundos que você leva para encher os pulmões. Então, ao inspirar, leve a cabeça para trás. Durante a retenção com os pulmões cheios, a cabeça fica tombada para trás e a língua pressionando o palato mole, aquela parte macia próxima à garganta. Quando soltar o ar, leve o queixo de encontro ao peito, lentamente. Esse movimento deve coincidir com a sua expiração. O queixo toca o peito quando vaziar totalmente os pulmões e em seguida começa tudo outra vez. Inspirando, contando o tempo, levando a cabeça para trás. Durante a retenção com os pulmões cheios, a cabeça fica tombada para trás e a língua pressionando o palato mole. E quando soltar o ar, o queixo vai de encontro ao peito. Seja fiel ao ritmo, a marcação do tempo não altere, tente manter sempre o mesmo. Caso você tenha exagerado na inspiração e por isso te exige muito mais esforço para se manter na retenção com os pulmões cheios na expiração, então reduza o tempo da próxima inspiração. Você reduza 1 segundo. Deve ficar um pouco melhor. Você está executando agora algumas técnicas associadas. A respiração completa, que deve utilizar as 3 partes dos pulmões, parte baixa, média e alta. Você está utilizando também ritmo respiratório, que estamos fazendo o ritmo 1-4-2. E está usando as contrações de plexos, os mantras. Essa movimentação da cabeça para trás, para frente, a língua que pressiona o palato mole, são as contrações de plexos. Essas contrações, esses movimentos, os mantras, trabalham o funcionamento, a regulação da capacidade hormonal, do nosso funcionamento do organismo, que trabalha a questão dos hormônios. Por exemplo, quem tem tireoide, esse movimento de levar a cabeça para trás, para frente, isso ajuda bastante. É um estímulo para regular a produção dos hormônios. O yoga todo tem esse trabalho intenso em todo o organismo. É mais lento do que algumas outras técnicas que são imediatistas, oferecem um resultado muito rápido, mas é bastante eficaz, porque com o tempo o teu corpo vai entrando numa harmonização, numa equalização geral, te proporcionando mais saúde, mais qualidade de vida. Na próxima inspiração, já pode finalizar. Quando inspirar, a cabeça fica ao prolongamento da coluna, a respiração volta ao normal. E então passamos às técnicas de limpeza orgânica. Essa é a primeira vez que vamos fazer aqui em nossas aulas, aqui no canal no TV Rio. Existem algumas técnicas, utilizamos água inclusive, mas em sala de prática, em sala de aula, utilizamos somente as técnicas que são secas, os crias secos. E o que eu vou fazer hoje é bem simples, é para trabalhar os estímulos dos olhos. Funciona como uma técnica de estímulo para os músculos oculares. Então, para você que está perdendo já a visão por alguma razão, seja com o tempo de vida ou por alguma outra razão qualquer, isso é normal. Essa técnica estimula esse trabalho dos globos oculares para manter a visão sempre saudável. E também funciona como técnica de limpeza. Para isso, coluna bem estendida, eleve o seu braço direito, olhe a ponta do dedo, do polegar, dedo em riste, polegar bem estendido, agora sem movimentar a cabeça fica estática. Acompanhe somente com os olhos, leve a mão para o alto até o limite da sua visão, lá em cima.
Depois o braço vai para a lateral, você vai fazer um meio círculo, a mão tem que chegar lá embaixo entre os pés. Não movimente a cabeça fica estática, você acompanha o dedo apenas com sua visão periférica. Quando a mão chegar lá embaixo, próximo ao solo, mais ou menos entre os pés, aí a mão sobe outra vez em linha reta até a altura dos olhos. Troque as mãos, faça o mesmo movimento para o outro lado. Outro detalhe, tente não piscar, tente manter os olhos abertos o máximo de tempo possível, porque isso vai provocar lágrimas, talvez incomode um pouquinho, vai arder um pouco os olhos, vai provocar lágrimas e isso produz uma limpeza dos globos oculares. Então estamos trabalhando limpeza para os globos oculares e estímulo para os glóbulos, para os músculos oculares, para manter a saúde da visão. Acabou? Faça mais uma vez, vamos fazer mais um ciclo, sem movimentar a cabeça, acompanhando somente com a visão periférica. Movimento amplo, lento. Procure fazer isso frequentemente. Se você tem a capacidade de olhar distante, se você mora no campo ou no edifício, que você consiga olhar longe, é bom também. Para você parar, isso trabalha essa capacidade de estímulo dos globos oculares. Né? Se nós temos bloqueios muito próximos, parentes muito próximas, aí nós temos uma visão muito curta, e principalmente hoje em dia que a gente fica olhando muito para telas, né? Tela do computador, do celular, da televisão. Nós precisamos desse estímulo de olhar para longe, trabalhar os globos oculares, trabalhar os músculos dos globos oculares. Acabou a segunda vez? Deixa as mãos juntas, esfregue bem as mãos até esquentá-las bem. Força, percebendo que as mãos estão quentes, aproxime as duas aos olhos. E permaneça alguns instantes. Um detalhe importante disso é que você não pode fazer com lente de contato. Eu esqueci de falar no começo, né? Porque pode cair a lente, pode saltar dos olhos. Vai ser um pouco incômodo, basicamente por isso. Então procure fazer sempre sem as lentes. Muito bem, e agora passamos às técnicas físicas, aos asanas. Começamos de pé. Separe os pés mais ou menos um palmo. E aí quando elevar o tronco, eleve os braços, eleve os calcanhares. Eu vou ficar sem cabeça aqui agora. Tracione bem, leve bem os braços lá para o alto, como se alguém te puxasse lá para cima. Os calcanhares também bem elevados. Dê o máximo quando puder e quando soltar o ar, baixe os braços e calcanhares juntos. Muito bem. Agora gire seu pé esquerdo, eleve a perna direita e segure o joelho. Perna de base bem estendida. Olhe para um ponto fixo à sua frente, mantenha a estabilidade. Vamos permanecer aqui alguns instantes. Geralmente nas práticas que eu ministro, tem duração de 1 hora. E aí a permanência eu faço pelo menos de 1 minuto. Algumas posições um pouco mais, porque exige um pouco mais para ter um efeito melhor. Aqui nós vamos fazer menos tempo, permanências mais curtas. Agora, força na perna elevada, solte os braços. E essa perna elevada, estenda para trás e baixe o tronco. Deixe as duas pernas e o tronco bem estendidos. Os braços como você quiser, na variação que te ajuda a manter a estabilidade. Poucos segundos. E retornamos, juntando os pés. Vamos para o outro lado. Eleve a outra perna. Segura o joelho. Perna de base bem estendida. Permanecemos alguns instantes. Olhar fixo no ponto imóvel à frente. Poucos segundos de permanência. O pé que está elevado apontando bem para baixo. Nós temos que levar consciência em todas as partes do corpo, porém também nas extremidades. Agora relaxe os braços. A perna elevada vai para trás. Baixando o tronco. Estenda bem as duas pernas e o tronco. Poucos segundos.
Estenda bastante, como se alguém te puxasse pela perna lá para trás, pela cabeça também, tracionando bem todo o corpo. E aí, subimos. Levando o tronco, baixando a perna, agora separe os pés. Eleve os braços, gire seu pé esquerdo e apoie a mão ao lado do pé, outro braço lá para o alto. Eu expliquei na outra aula, né, que nós costumamos fazer as práticas em forma de espelho, ou seja, eu vou fazer sempre pelo lado oposto ao que eu indicar, para que nós façamos do mesmo lado, que assim fica mais fácil. É como se você estivesse olhando para um espelho. Abre bem os ombros. E agora as duas mãos vão para trás das costas. E relaxe o tronco. O tronco passa pela frente da perna. Tente não apoiar no joelho. Poucos segundos. E ao inspirar, subimos. Pés paralelos. Eleva os braços. Agora sim, gire o pé direito e apoie a mão no chão. Lembre também da respiração. Movimentos para cima com inspiração. Movimentos para baixo com expiração. Sempre dessa maneira. Passamos a outra variação. Braço por trás das costas. Tronco passa pela frente do joelho, sem apoiar ou se apoiar o mínimo de apoio. Não solte o peso da perna. Poucos segundos. Agora apoie o joelho esquerdo no chão. E aí gira o pé lá para trás, estendendo a perna direita. Passamos a uma lateroflexão, leve seu braço esquerdo, tracione bem e descontraia na lateral. Uma das características principais, inclusive, desse yoga que nós praticamos agora, o Swastika, é a sequência coreográfica. Dê o máximo com soltar o ar e vamos compensar. Espera aí, vamos estender a primeira perna. Tracione bem e aí descontrai o tronco. Então a sequência coreográfica ela consiste em fazer as posições encadeadas. Nós fazemos uma posição, dessa passamos para outra, sem muitos movimentos, sem muitos ajustes. Se fizermos sem parar, é como se fosse uma dança. É quase uma dança. Solte o ar, dê o máximo e ao voltar, apoie as duas mãos no chão. E aí, junte os pés atrás. Então, por que é assim, em forma de uma dança, a sequência das posições? Porque Shiva, o criador do yoga, era um bailarino. E ele desenvolveu o yoga para aprimorar a sua dança. Era uma maneira, uma técnica de melhorar a sua performance. Mas aí isso se transformou em outra coisa. As pessoas acabaram adotando como uma filosofia. O yoga é uma filosofia. Joelhos no chão, pés juntos atrás, as mãos apoiadas nos calcanhares. E agora vai exigir um pouquinho de você. Vamos trabalhar essa coluna. E aí eu vou precisar ficar em silêncio. Porque não é muito fácil falar em retroflexão. Força nas coxas. Você vai elevar os quadris. E tombar a cabeça para trás, curvar a coluna. Então você vai colocar todo o peso do corpo em cima dos joelhos. Quadris para cima, para frente e a coluna tombada para trás. As mãos apoiadas nos calcanhares. Para começar, elas têm que estar apoiadas nos calcanhares. E quando retornadas, são as últimas a sair dos calcanhares. Elas não saem dos calcanhares em momento algum enquanto você estiver na posição. Inspirou e levou o tronco. Os quadris. Soltou o ar. Relaxe para trás. Voltamos. Não repetimos posições, fazemos uma vez apenas, mas quando estamos treinando é permitido. Te dou essa permissão. Se quiser fazer outra vez, respeite a respiração. Movimentos para cima, inspirando. Inspirou, leva os quadris. Soltou o ar, desceu a coluna para trás. Para voltar, inspirou e levou o tronco.
Soltou o ar, baixou os quadris. Ok? Passamos para outra variação, vamos compensar. Agora passa as pernas para frente. Cruza as pernas, eleve os quadris e aí estenda as pernas. Eleve os braços, tracione bem e quando soltar o ar, baixe o tronco. Segure aonde você alcançar, nos pés, nas pernas, aonde você alcançar. Durante a permanência, a respiração fica completa, enchendo bem os pulmões, soltando o ar devagar. Aproveite a expiração para avançar. Sempre quando soltar o ar, desça um pouquinho mais. E para intensificar a posição, força na lombar, nessa parte aqui da coluna, a parte de baixo da coluna. Imagine que alguém está aqui com as mãos, duas mãos, empurrando a coluna para trás, para baixo. Sempre que você soltar o ar, bote força na lombar e avance um pouco mais. Permaneça até onde você conseguir chegar e de uma maneira que não precise voltar até onde estava antes. Então avança e permanece. E aí fica aí, até perceber que o corpo já se acostumou na posição. Percebendo que o corpo está acostumado, solte o ar e avance um pouco mais. E assim gradativamente, até chegar ao seu ponto máximo. Na próxima expiração, avance tudo o que puder. Ao inspirar, eleve o tronco. E aí vamos torcer a coluna. A sua perna direita passa por cima da esquerda. Melhor, a minha esquerda aqui, né? Passa por cima da direita. Mão esquerda lá atrás. Com o seu braço direito faz uma alavanca. Olhe por cima do ombro. A mão que está no chão, se ela estiver muito afastada, você vai ficar inclinado. Então deixa a mão apoiada mais próxima à lombar, mais próxima à coluna, para que você mantenha a coluna estendida. Aí olhe para trás. Quando soltar o ar, contrai o abdômen. E sinta, visualize a torção da coluna desde a lombar até a cervical, desde a parte baixa até a parte alta, girando os ombros. Se eu estivesse junto de você agora, eu apoiaria as mãos nos seus ombros e giraria seus ombros para se estimular mais a torção. Força tudo que puder. Quando inspirar, retorne. Vamos compensar. Eu vou trocar de lado. E aí, outra vez. Quando soltar o ar, gire, torcendo para trás. Sempre ao expirar, aproveitando para contrair o abdômen e torcer a coluna. Depois retorne. Fizemos equilíbrio, lateroflexão, retroflexão, torção da coluna. Fizemos muscular para os braços, para as pernas, inclusive com um pouco de abertura pélvica. Falta trabalhar o abdômen. Então incline o tronco para trás. Deixe os braços estendidos. Mantenha essa posição. Tronco bem estendido, os braços bem estendidos. Se você conseguir, apoie a lombar no chão. São lá as primeiras vértebras da coluna. Vai tremer o abdômen. Isso significa que está trabalhando. Está sendo trabalhado. Mantenha um pouquinho mais. E comece a deitar bem devagar. Mais uma vez, lembrando que quando eu ministro uma aula normal, a duração é de 1 hora e as permanências são mais longas. Aqui nós estamos acelerando um pouquinho por causa do tempo. Mas funciona também. E vamos para a invertida. Compensação, elevando os ombros, apoiando o alto da cabeça no chão.
E aí sente-se. Vamos sentar um pouquinho outra vez. Eu fiquei alguns instantes aqui sem a conexão do microfone, por isso fiquei em silêncio. Mas estamos de volta. Muito bem, com as pernas cruzadas outra vez, exatamente como no início da prática. Vamos outra vez voltar com as mãos apoiadas, como fizemos lá no comecinho. Pé esquerdo dos homens próximo ao perinho, das mulheres o direito, as mãos uma sobre a outra, os homens a mão direita por cima da esquerda, as mulheres a esquerda por cima da direita. Feche os olhos. Agora limpe a sua mente. Vamos trabalhar uma técnica de concentração. Leve a consciência ao seu Ajna Chakra. O Ajna Chakra é um ponto localizado entre as sobrancelhas. Está na raiz do nariz. Na altura deste ponto, mantendo os olhos fechados, visualize uma vela acesa e foque a atenção na chama, como se você estivesse olhando para uma vela acesa. Foque a atenção na chama. A sua mente vai desviar a sua atenção várias vezes. Vai formar várias imagens. Elimine essas imagens. Elimine as suas dispersões. Volte a concentrar na vela acesa. É um esforço contínuo. É uma técnica que exige bastante. Concentre-se. Agora faça uma inspiração mais profunda, finalizando a técnica. Abrindo os olhos, conectando os polegares, transmutando o gesto ao Pranam Mudra, para finalizar aqui com a saudação com o nome do yoga que praticamos. Swastika. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Tem alguns segundinhos ainda de prática, de aula, então só para falar uma coisinha a respeito dos chakras. Os chakras, a pronúncia é essa, chakras, são círculos de vórtice de energia. Nós temos vários chakras no nosso corpo, infinitos. Tem milhares, não sei exatamente o número, são muitos chakras. São pontos que distribuem energia para o nosso corpo, são basicamente isso, tá? Não tem nada de místico, nada de sobrenatural. E aqui, entre as sobrancelhas, é um deles. É um dos pontos que nós temos aqui que estimula bastante, nos dá uma percepção mais ampla. As pessoas que são mais sensitivas, né, nós temos os chakras todos girando num sentido, de um lado, que é mais comum. E os sensitivos têm os chakras girando do lado oposto. Então esse chakra, o Ajna, é um dos que nos dá mais essa capacidade de percepção, de amplitude, que desenvolve mais, né? Algumas pessoas chamam de sexto sentido, de terceiro olho, porque é o que nos dá mais essa capacidade de percepção de ambiente e de energia. Bom, entrarei em detalhes mais profundos nas próximas aulas. De momento é isso, eu fico por aqui, até a próxima, tchau!